Será que o Pelé foi mesmo o maior brasileiro de todos os tempos? Pelé só vai ter um, não vai ter mais ninguém igual. Pensata, com Marcelo Madureira. Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, acaba de completar 80 primaveras de vida. Obrigado, meu pai. Na minha modesta opinião, o Pelé foi o maior brasileiro de todos os tempos. E justamente nesse mês da consciência negra, nada melhor do que lembrar que o maior brasileiro de todos os tempos, o Pelé, é um negro, é um afrodescendente. Isso só reafirma quão errado e absurdo é o racismo e o preconceito racial que agora nós brasileiros estamos começando a querer assumir e também combater. Ninguém fez tanto pelo Brasil do que o Pelé. Pelé, que foi campeão mundial na Suécia em 1958, com apenas 16 anos de idade, assombrando o mundo, tornou-se rei. Desde então, Pelé é o Rei Pelé. E Pelé tornou-se o rei não por herança, não por genética, não por berço. Pelé conquistou a sua coroa real com o seu talento, com o seu carisma e, por que não, com a sua humildade. Meu pai sempre dizia isso, mesmo quando eu já estava começando a jogar, ele falava assim, ó, você é uma pessoa igual a qualquer outra, não pensa que porque você fez um golzinho aí, você é melhor do que ninguém, não. E desde então, Edson Arantes do Nascimento é o Rei Pelé, primeiro e único. O Pelé, ainda hoje, depois de tantos anos que já não joga mais futebol, ainda é uma das mais importantes personalidades do mundo inteiro. O Pelé, se quiser, se precisar, se resolver, ele é recebido pelo Papa, pelos chefes de Estado, por reis, rainhas, princesas, imperadores, ministros, artistas, autoridades esportistas. O Pelé é, sem dúvida nenhuma, um dos cidadãos mais importantes do mundo. E reafirmo, é o brasileiro mais importante de todos os tempos. Pelé talvez seja o único cidadão do planeta inteiro que pode ir para qualquer lugar sem passaporte nem um tostão no bolso, que aonde ele for será recebido com carinho, com acolhimento, não vai precisar pagar passagem de nada, não vai precisar pagar nenhuma refeição, todo mundo vai querer hospedar o Pelé nos 5 continentes, do Polo Norte ao Polo Sul. Quem é que no mundo hoje conseguiria fazer uma coisa dessa? Só Pelé. Nenhum político, nenhuma personalidade brasileira conheceu tantos reis, rainhas, presidentes dos países mais importantes do mundo, grandes artistas, cientistas, personalidades do que o nosso Pelé. E o mais importante, Pelé era admirado por todas essas pessoas. Ninguém, nem mesmo nenhum cidadão americano, conheceu tantos presidentes dos Estados Unidos e foi recebido por eles na Casa Branca do que o Rei Pelé. Vocês sabiam? A verdade é que o mundo ama Pelé. Mas, infelizmente, hoje, ao ver ele completando 80 anos de idade, me fez pensar que talvez nem todos os brasileiros amem, reverenciem ou pelo menos respeitem o nosso grande ídolo, o Pelé. Muitos ousam criticar o seu comportamento em alguns momentos da sua brilhante trajetória. Eu mesmo fiquei muito chateado com o Pelé quando ele não quis reconhecer uma filha que teve fora do casamento e as provas de DNA determinaram realmente que sim, a moça, em que inclusive veio a falecer depois, era filha do Pelé. Mas quem somos nós para julgar os outros? Quem é que de sã consciência, ao longo dessa vida, não cometeu seus erros, seus deslizes, seus equívocos, suas falhas de caráter? Quem? Você? Não. Quem é que pode, em sã consciência, ser capaz de julgar uma atitude dos outros, uma atitude de um outro ser humano? Quais os motivos e as razões que fizeram que o Pelé tivesse aquele gesto? Eu não sei. Ninguém sabe o que vai por dentro, lá no fundo da alma humana. De repente, naquele momento, ele não era nem o Pelé. Naquele momento, ele foi apenas o Edson. O fato que eu sei e que todo mundo sabe, que o Pelé fez muito pelo Brasil. Talvez esse gesto, essa falha tão humana, só venha mais uma vez sublinhar
mostrar que o Pelé é um dos maiores, se não o maior brasileiro de todos os tempos e uma das figuras mais importantes da história da humanidade, justamente por isso, por ser humano e por ser humano falhar também. Quer dizer, todo ser humano erra, até o Pelé. Mas que papo é esse de sair criticando, ou mesmo até com uma política de cancelar o Pelé nas redes sociais, por conta desse erro, desse momento triste da vida dele, que tem tantos momentos brilhantes e que foram tão importantes para a nação brasileira? Parece que somos todos uma nação de gente impoluta, né? Todo mundo bom caráter, todo mundo... Ninguém errou nada nunca na vida, né? Não. Sei. Para mim isso é hipocrisia. Mesmo alguns movimentos de representação racialista afrodescendente ousaram criticar o Pelé pelo fato dele dizer, talvez uma época que os brasileiros não sabem votar. Estavam lutando pela democracia total. Lembra que nós éramos o exército que tomava conta, nós estávamos sob governo militar. Eu falei, bom, vamos votar? Vamos tentar votar direito, não votar em Cacareco, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que brasileiro era burro, não sabia votar. Também por outros comportamentos, ele se casou com mulheres brancas também, casou com uma negra também, mas o Pelé não representa, não teria lugar de fala dentro da população afrodescendente brasileira. Não, eu acho que o Brasil, não é, pelo número de negros que nós temos no Brasil, o Brasil tem pouco representante no Congresso. Muito pouco pelo número de negros que nós temos no Brasil. Talvez porque o Pelé, sendo o maior brasileiro de todos os tempos e sendo negro, nunca caiu na bobagem de ficar fazendo discursos racialistas ou coitadistas ou falando da sua condição racial como uma forma de ter sido oprimido. É fato que muitas pessoas negras ou de outra cor de pele são objetos de discriminação e preconceito, e isso é errado, não há dúvida nenhuma. Mas o fato de querer dizer que o Pelé não pode ou não representa o afrodescendente brasileiro, na minha opinião, é um grande equívoco. Daqui a pouco eles vão querer dizer que o Pelé é um negro de alma branca. Era só que faltava, né? Pelé, pessoal, Pelé é um homem da humanidade. Pelé é um nome que vai ficar para sempre marcado na história da humanidade. Quem é que nunca sentiu orgulho de ser brasileiro só por causa do Pelé? Eu mesmo, que viajei tanto fazendo reportagens, matérias para o Cacete Planeta, outros programas, né, fui a lugares remotos, distantes, em que as dificuldades de comunicação eram enormes, lugares isolados. E quando vi o meu passaporte, Brasil, Pelé, abriam-se todas as portas para mim, sorrisos e simpatia. Isso é obra do Pelé. Talvez o Pelé, em algum momento, tenha até salvo a minha vida. O Pelé foi um dos poucos brasileiros na história desse país que uniu o Brasil inteiro em torno de um ideal, em torno de um exemplo, de norte a sul, de leste a oeste. Mais do que isso, o Pelé, ao ser escolhido o atleta do século XX, ele dignificou o esporte como um todo. Ele elevou a prática de esportes a um nível muito mais alto. Pelé, o tempo todo, mostrou a importância do esporte na formação do caráter, da personalidade, do cidadão, da cidadã ou qualquer outro indivíduo de qualquer outra orientação sexual. Pelé mostrou que o esporte é parte da educação, e educação é o caminho para o futuro justo, para um futuro em que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu não esqueço do 10º gol do Pelé, em 1969, eu tinha 11 anos de idade, e eu marcar esse gol num jogo contra o Vasco, de pênalti, contra o goleiro Andrada, eu escutando no radinho. Vem um homem, frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Lá em Curitiba, no meu Paraná, eu vi o Pelé, a primeira coisa que ele falou, ele pegou a bola, beijou, e cercado pelaquela multidão de jornalistas, o jogo foi interrompido, era o 10º gol do Pelé, afinal, né? Ninguém talvez tenha superado a marca dele até hoje. Ele falou, lembrem das crianças,
Lembrem das crianças. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. Isso em 1969. O Pelé era um visionário. Até hoje as nossas crianças pobres continuam abandonadas, principalmente sem acesso à educação, né? E uma criança sem educação, com que futuro ela pode sonhar? E um país sem pessoas educadas, né? Sem pessoas que tenham acesso à educação básica, mínima, né? Que futuro um país como esse pode ter? Então Pelé, em 1969, ele falou de um problema que já existia e que até hoje continua aí, sem ser resolvido. Eu tive a aventura de ver o Pelé jogar na primeira vez que eu fui ao Maracanã e assistir o Pelé, que naquela época jogava no Santos, aliás, ele jogou no Santos praticamente a vida inteira, e o Pelé, com a sua majestade, a sua maestria, derrotou o meu querido Flamengo por 3-2. E foi a primeira vez que eu vi o Pelé jogar. Eu tive a felicidade de ver muitas vezes o Pelé jogar. O Pelé, ele levou mais alto, inclusive, não só o fato do futebol brasileiro, mas do jogador de futebol brasileiro, né? Seja ele negro, branco, cafuso, mulato, índio, mameluco, o que seja, né? Tantos e tantos jogadores que o Brasil teve, né, geniais, magistrais, o Didi, o Garrincha, o Tostão, o Dirceu Lopes, o Zico. Não importa a cor da pele, são todos ídolos nacionais, todos eles dignificados e reunidos numa só figura, no Pelé. Na minha opinião, modesta, o aniversário do Pelé tinha que ser comemorado desse jeito. Se marcava um horário, tipo assim, 8 horas, depois do Jornal Nacional, sei lá, parava tudo, parava todo o Brasil, e o Pelé aparecia em cadeia nacional, em todas as redes de televisão, em todos os rádios, na internet inteira, para que todos nós pudéssemos cantar para ele, onde quer que a gente estivesse, o parabéns para você. E assistiríamos todos juntos ver o nosso querido Rei Pelé soprar as 80 velhinhas do seu bolo de aniversário. Essa seria a mínima comemoração para o nosso querido, em homenagem ao nosso querido Rei Pelé. 1000 gols do Pelé, 1000 anos para o Pelé. Em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira. Um beijo, um queijo, tchau. Não se esqueçam de assinar meu canal, mandar seus comentários, compartilhar com os amigos e também andar atrás de mim nas redes sociais. Tchau!